tenho 54 anos, sou formado aqui pela Universidade de Taubaté no ano de 1983. Fiz a minha especialização aqui mesmo na Unital, meu mestrado em Linguística Aplicada aqui na Unital. Já trabalhei em emissoras de rádio, trabalhei na Rádio Difusora AM, na Rádio Cacique AM, hoje Jovem Pan. Já fui editor da TV Band Vale e também já fui editor-chefe da extinta TV setorial de Pindamonhangaba. Atualmente eu trabalho com a área de comunicação política, sendo chefe de divisão concursado da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba. E sou professor universitário. Oi, meu nome é Nathalie e eu gostaria de saber quais foram os principais desafios que o senhor passou no decorrer da carreira. Bem, eu acho que os maiores desafios da minha profissão sempre é o aprendizado, da minha específica sempre é o aprendizado. Eu, desde que me formei, a cada ciclo de aprendizado eu crescia e esse desafio é o maior talvez na carreira. Você está sempre querendo se atualizar em todas as áreas, porque a comunicação é muito abrangente e a comunicação, a mudança é muito rápida e você precisa estar sempre se atualizado. Então eu penso que o maior desafio atual de qualquer profissional da área de comunicação sempre é o aprimoramento profissional. Passar conhecimento, transmitir conhecimento, que na verdade não é uma transmissão, é uma via de mão dupla. A gente também aprende com os alunos, porque os alunos, na verdade, eles trazem também conhecimento das novas mídias, né? Eu não poderia pensar há 30 anos que eu pudesse hoje estar conectado em várias mídias ao mesmo tempo. Eu acho que esse ganho, essa transmissão de mão dupla é que faz com que o conhecimento se aprimore a cada dia. A minha experiência mais é no sentido de mostrar a dinâmica, o funcionamento, os critérios que eles têm que ter para enfrentar os desafios da profissão, né? Mais do que ensinar, eu penso que esse momento em que você está numa sala de aula é o momento de você trocar experiências. Eu dou a eles a minha experiência e eles me dão a vivência, eles me dão o dinamismo e a gente faz essa troca, né? Mas também é importante passar critérios técnicos, critérios éticos, critérios dinâmicos de uma profissão que evolui a cada dia. Isso é um dado curioso. A minha escolha se baseou justamente no momento em que eu fazia o ensino médio, o antigo colegial, no Colégio Estadão, na Escola Estadual Monteiro Lobato, aqui em Taubaté, e me convidaram para fazer parte, na época, do Grêmio Estudantil. E não tinha ninguém para poder escrever o jornal do Grêmio Estudantil. E como eu tinha uma boa redação, eu era sempre um dos melhores em redação na sala, eu fui convidado pelo presidente para escrever o jornal. Naquela época não tinha impressão, era mimeógrafo. E eu escrevia o jornal numa máquina de escrever que meu pai tinha e a gente divulgava isso no Estadão. A partir daí eu senti que eu ou poderia ser jornalista ou eu poderia ser advogado. E eu optei por ser jornalista. Essa pergunta é uma pergunta muito abrangente. Eu gostava, a gente estava numa época de ditadura militar, eu lia muito e eu via que existia uma resistência muito forte, as pessoas estavam morrendo nos porões da ditadura. E aí eu pensei, que todo jornalista pensa isso quando entra na faculdade, né? Que é transformar socialmente o país. Eu pensei que eu poderia participar e eu participei do meu modo, né? Dando a minha contribuição na escola. Eu acho que ele consegue transformar parte desse país, porque mudar o sistema, como diria, como já disse, o filme Tropa de Elite 2, é muito difícil. O sistema prefere perder um dedo do que perder o braço, ou vice-versa, né? Então, a gente, quando está na faculdade, quando os alunos estão na faculdade, o pensamento é esse. É o pensamento de querer transformar socialmente a sua cidade, o seu bairro, o seu país. E dadas as proporções, ele consegue fazer isso. Ele consegue desenvolver esse trabalho. Mas ele consegue uma parte, porque outra parte é praticamente impossível. O sistema é muito forte nesse sentido. No sentido de não permitir
né? Somente que um jornalista ou que jornalistas consigam transformar. Mas o sonho sempre vai existir, o sonho, a meta, o ideal sempre vão existir. Eu sou sincero, não existe você tolher o sonho do estudante, não existe. O que você pode fazer é explicar para ele que ele precisa ir com calma. Eu sou orientador de TCC também, então, hoje TG, toda vez que um aluno vem, professor, é possível desenvolver esse tema? Eu falei, é possível, mas você tem que entender que esse é o risco, esse risco, esse risco. Em 2001, uma aluna queria fazer um trabalho sobre as favelas do Rio de Janeiro. Um trabalho de risco, subir uma favela, enfrentar traficantes, mas como ela era carioca, eu incentivei ela a fazer com os devidos cuidados. Não tolher, falar, não, você não vai fazer, porque você... acho que se não me engano, 4 professores recusaram esse TG dela. Aí ela veio até mim e falei, não, assumo com você. E ela foi, fez o TG dela, tirou o 10 e ela é feliz porque ela conseguiu concluir um sonho. Eu acho que a gente nunca deve tolher o sonho do aluno. A gente deve mostrar para ele que o sonho, ou ele é possível ou ele não é possível, mas ao mesmo tempo eu penso que você deve incentivá-lo a conquistar o seu sonho com os riscos calculados quando for assim necessário. São muitos, são muitos. Momento marcante para mim de imprensa são os casos em que a imprensa relata histórias de vida em que se sobressai, muitas vezes, a emoção, a vitória. Então, para mim, um caso que marcou é particular, eu acho que esse é muito particular. Um caso que marcou foi o primeiro domingo de maio, quando o Ayrton Senna da Silva acabou morrendo, né, numa curva, num grande prêmio de Imola, né? E eu acho que aquele momento a gente era carente de ídolos, né? E esse momento para mim foi muito marcante. Eu acompanho, sou oriundo do esporte, do futebol, e o esporte estava na minha raiz, na minha veia. E aquele momento para mim foi um dos momentos mais marcantes, pela comoção que causou, por todo o consciente coletivo ter vivido aquele momento de uma forma assim, de uma perda muito forte. Para mim aquilo foi, na minha opinião, no meu conceito, na minha vivência, foi um dos momentos marcantes. Existem outros, lógico, existem outros momentos que a gente considera que foram marcantes, mas para o jornalista, cada momento tem uma dimensão diferenciada. Por exemplo, cassação ou impeachment do Collor foi um momento da juventude, né? A derrubada no Muro de Berlim teve uma outra concepção. Então a gente tem que ver e entender isso. Para mim foi a morte de Ayrton Senna. A minha matéria, a minha história que marcou mais foi no Carnaval de 91, perdão, Carnaval de 91. Eu tinha acabado de assumir a reportagem da Radiodifusora AM Taubaté. Eu tinha acabado de sair de um estágio e estava assumindo a reportagem. E eu estava escalado para fazer o Carnaval quando aconteceu um triste episódio aqui em Taubaté durante o Carnaval. Na estrada do Barreiro, o Barreiro não existia como bairro, ainda era uma parte da zona rural de Taubaté. Uma família foi dizimada a machadadas. Existiam 2 crianças no meio dessa família. E foi um caso assim, naquela época os homicídios, as mortes violentas eram muito raras. E nessa foi um triplo homicídio que me chamou a atenção, porque existiam 2 crianças que estavam assassinadas no berço. E eu tive que ir enfrentar a minha primeira reportagem policial. Aquilo marcou muito, fiquei algumas noites sem dormir, aquilo marcou muito para mim, para entender que a minha profissão era uma profissão bonita, não tinha rotina, mas ao mesmo tempo eu iria ter que deparar com fatos tristes, com fatos não muito felizes. E aquilo foi marcante para mim no início da minha carreira.
é uma linha muito fina, onde o jornalista não deve se envolver, principalmente quando ele percebe dramas sociais, dramas em que as pessoas muitas vezes são enganadas, são ludibriadas, e você percebe que essas pessoas, ao serem enganadas, elas tinham uma esperança, elas tinham uma vida que elas estão perdendo aquela esperança, né? Pessoas, por exemplo, que queriam uma casa própria, conseguem a casa própria, mas a milícia vai lá e tira eles da casa própria, como acontece no Rio de Janeiro. Eles tinham um teto e não tem mais. É difícil você deixar de se envolver, mas nessas horas, como diz um amigo meu jornalista, você tem que ser frio. Mas é tão difícil você ser frio porque você é de carne e osso, mas você precisa tentar achar a linha tênue que separa a emoção da razão. Se você conseguir sempre fazer isso, você até consegue ser um jornalista isento, mas é uma tarefa muito difícil. Eu vejo que isso é um exercício diário da profissão. Você tem que saber limitar essa linha fina que divide a emoção da razão. Oi, professor. Me chamo Gabriela e eu gostaria que o senhor desse uma dica de mercado para futuros jornalistas. Estude, estude, estude e se aprimore. E nunca feche numa área exclusiva. Esteja aberta a fazer tudo e de tudo que for na profissão. Aprenda a editar, aprenda a produzir, aprenda a escrever, aprimore a sua língua, aprimore especialmente a sua língua e esteja aberta a essa convergência de mídias que existe hoje. Aprimore sempre o seu estado acadêmico e o seu estado profissional. Oi, professor, meu nome é Natália e eu gostaria de saber como o senhor avalia a cobertura jornalística na atual crise no nosso país. Eu penso que essa cobertura ela é extremamente importante à medida em que ela abre horizontes para você compreender esse processo. Evidentemente, em qualquer profissão existe excesso. Existem excessos que às vezes na ânsia de querer dar o furo, de querer informar, esses excessos acabam comprometendo a ética. Mas eu penso que a cobertura dos grandes meios de comunicação, pontualmente alguns não, mas boa parte, tem tentado fazer uma cobertura isenta, mas é difícil porque é um escândalo atrás do outro nessa cobertura da crise. Uma hora é a Operação Lava Jato, outra hora é a Operação Zelotes, uma hora são sentenças que saem e que somente determinados grupos de comunicação têm acesso, quando na verdade deveria isso ser divulgado coletivamente. Então aí eu acho que as instituições têm a sua parcela de culpa e os órgãos de comunicação que mantêm o privilégio de ter acesso às informações com primazia também mantêm. Então a cobertura ela é isenta até um ponto e depois ela passa a ser comprometida por esses excessos que são cometidos. Eu penso que ela pode ser o quarto poder, quando ela faz e cumpre a sua missão de informar, de opinar, se possível com isenção. Se possível, porque eu digo se possível porque muitas vezes a gente tem a concepção, todo ser humano, todo jornalista tem a sua concepção, que não é feita agora, ela é formada pela educação que teve, ela é formada pela vivência que teve, pela experiência que teve, né? Eu tinha um professor na faculdade que falava o seguinte: quando alguém te pedir para escrever sobre alguma coisa, pergunte se ele quer que você escreva contra ou a favor. Então não é por aí, eu acho que a gente tem que ter opinião, tem que ter opinião, mas tem que também tentar ter isenção. E essa coisa da gente falar que a imprensa muitas vezes não faz o seu papel, é uma balela. A imprensa cumpre o seu papel, eu volto a repetir, algumas vezes com excesso, outras vezes não. Os jornais devem se posicionar politicamente e como que isso pode afetar a credibilidade e a ética jornalística? Comparando com a imprensa americana, que é onde a gente sempre faz uma comparação com a imprensa europeia, os jornais têm posicionamento. O que nós queremos que seja dito é o seguinte: jornal A é de esquerda, é de direita, apoia o governo, não apoia. Não ficar essa coisa, apoia em um determinado momento, apoia em outro momento. Apoia em determinado momento, apoia em outro momento. Eu acho assim, a imprensa de uma forma geral, seja os jornais, os meios eletrônicos como rádio e TV, deveriam se posicionar.
O jornal é a favor do livre mercado, o jornal é a favor da liberalidade, o jornal é de esquerda, o jornal não prega o neoliberalismo, mas os jornais deviam se posicionar. O que fica hoje é que a gente não sabe, não tem a noção, a gente pensa, alguns jornalistas pensam que determinado jornal é neoliberal, determinado jornal é de esquerda, e aí isso varia. Só para dar um exemplo, nos anos 80 todo mundo achava que a Folha de São Paulo era esquerdista, apoiava o PT. Hoje ela é considerada parte do PIG, o partido da imprensa golpista. Quer dizer, não tem uma visão, existe uma concepção. Quem está no poder tem o apoio da imprensa, seja de esquerda, seja de direita. Será que isso é verdade? Será que isso é possível de mensurar? A gente não sabe. Então, eu penso que o jornal, para ser caracterizado, quando eu falo jornal, eu falo a imprensa de uma forma geral, deveria ter um posicionamento. Deveria falar, olha, eu apoio isso, isso, isso e isso. E ponto. Né? Dar outro exemplo. Como as rádios católicas, como as rádios evangélicas. Elas têm um posicionamento. A rádio católica, por exemplo, as rádios católicas têm um posicionamento. Nada que vá contra os dogmas da Igreja Católica recebem apoio. A mesma coisa a Igreja Evangélica. Eu acho que esse seria um elo, mas é preciso repensar, é preciso discutir muito isso. Não vamos ser bobinhos de pensar que a Globo não tem força. A Globo tem força, a Globo é poderosa, a Globo detém uma fatia enorme de mercado no Brasil. Mercado e audiência. Quando eu falo mercado, eu falo audiência. Então não vamos pensar que a Globo não tem poder. A forma como ela usa o poder é que tem que ser discutida. A forma como ela usa para apoiar A, B ou C é que tem que ser discutida. A Globo já admitiu uma série de erros. Erros com o Brizola, erros na época do Collor. A Globo já admitiu publicamente muitos erros, muitos. Mas não vamos pensar que a Globo não é poderosa. A Globo, de uma forma geral, o complexo Globo, rádio, TV, jornais, internet, é muito poderoso. E por ser poderoso, detém boa parte da população que é manipulada. Então, se você falar assim, a Globo manipula? Manipula. Mas de que forma? Manipula a partir de bons produtos, manipula a partir de boas novelas, manipula a partir de outros conceitos. Então, a Globo é poderosa. Se ela consegue entrar no consciente coletivo e consegue produzir isso, ela é uma força poderosa da imprensa. Então, se você me perguntar, ela derruba governos? Derruba. Ela põe governos? Põe. Porque é interesse dela.